Yeah. Vasco, diferente de muitos clubes, principalmente os clubes aqui carioca, o Vasco tem 2 estádios. Tem São Januário e tem Maracanã, que é sabido de todos. O Vasco é o primeiro campeão da história do Maracanã, tem vários títulos no Maracanã. Só brasileiro a gente conquistou lá dentro do Maracanã, foram 3. E dentro do Maracanã. Que se deixar a gente pega também, tá? Exatamente, exatamente. Então abre teu olho aí, Botafogo. Agora vamos falar, ele vai falar sobre isso, vamos embora. Queria fazer uma pergunta para você a respeito de São Januário. Nós temos um problema crônico hoje, que nós temos um plano de sócio que não atende o tamanho da capacidade do estádio. E aí já uma coisa emenda na outra. Temos o imbróglio do Maracanã, que está no processo licitatório, que iria sair na semana passada até de forma estranha, acabou não acontecendo. Então a pergunta são 2. Primeiro, como é que está a situação do potencial construtivo com a prefeitura? Caminhou? Tem alguma novidade para passar para o torcedor? É planejamento para 2023 já fechar essa situação do início das obras de São Januário e uma coisa complementa a outra. Maracanã, como é que está a situação do consórcio? Tem alguma novidade para trazer? E o porquê da parceria junto à Legends e à W Torres? Se puder também explicar o porquê dessas 2 empresas virem no board? Obrigado. Vamos lá. São Januário, a 777, o Vasco entende que a gente tem hoje 2 casas. Maracanã é a casa do Vasco e São Januário é a casa do Vasco. Historicamente, o Vasco conquistou vários títulos em Maracanã, então a gente tem que estar dentro do Maracanã, assim como a gente tem que tomar conta de São Januário. Então, respondendo a sua primeira pergunta, potencial construtivo de São Januário é algo, um processo, é político, demanda uma série de etapas, a gente está seguindo realmente com todas elas da melhor forma possível, para que a gente consiga, assim, fazer a reformulação que o São Januário merece, utilizando dinheiro privado. Tá? Então, essa é a nossa expectativa, é um processo que pode ser durante 2023 e que ele vai ser complementar na Maracanã. Por que a gente trouxe, por que a gente entendeu ser necessária a vinda da W Torre e da Legends? A W Torre hoje possui a Arena, a Allianz Arena, que é uma das arenas mais rentáveis do Brasil. A gente entende que isso é importante para um ativo como o Maracanã. Eles entendem que o Maracanã ele é rentável, sim, porque você pode utilizar, além de jogos de futebol, você pode utilizar eventos, você pode fazer shows, você tem uma série de dinâmicas. Se eu não me engano, a W Torre teve no ano passado 25 shows. Tá? Então é algo que a gente pode utilizar. Isso vai ser bom para o estado do Rio de Janeiro. Porque o Maracanã sendo bem utilizado, não só como futebol, mas também como show, evento gera grana, né? Melhora a economia do estado. Claro. Então, a W Torre a gente entendeu e eles entenderam que era importante estar no Maracanã. A Legends é uma das maiores operadoras de estádio do mundo. Os maiores estádios do mundo hoje, a gente está falando do AT&T, que fica em Dallas, o SoFi, que fica em Los Angeles. Dá só um corte aí, diretor. Ô Marques, quando ele cita essas 2 empresas, elas são parceiras do Vasco na licitação, é isso ou elas são parceiras de todos os clubes em relação ao Maracanã? Elas são parceiras do Vasco. Do Vasco, o Vasco é que está trazendo. Aí ele coloca aquilo dentro do envelope dele e vai participar da concorrência, é isso? Isso. E cacifa muito a candidatura do Vasco à concessão do Maracanã, tendo parceiros com esse tipo de know-how por trás. Não, claro, sem dúvida. Agora, por que o Dieguinho... Ele entra com ele entrou com um comentário que foi meio estranho, teria licitação, mas a licitação foi adiada e ele achou estranho isso. Por causa de quê? Cara, a licitação, a abertura dos envelopes seria na quinta-feira passada. O Vasco entregou os envelopes, todo mundo entregou. Na véspera, literalmente na véspera da abertura dos envelopes, eu não lembro do termo exato, mas que cancelou a abertura dos envelopes, né? Na quinta. Então, se adiou, né? E aí o Maracanã, o governo do Estado, quem foi? E aí o que ele chama de estranho é porque... E aí isso circulou, viralizou, né? Eu não lembro se é o desembargador, o juiz, enfim. A pessoa que adiou... Algum mulambo. Que tem nas redes sociais fotos com um monte de foto com a camisa do rival. Então é mulambo, então eu já sabia que era papo de mulambo. Isso realmente soa muito estranho. Quando a gente vem para uma lógica que possa fazer algum sentido, que corrobora, inclusive, com essa estranheza, é que, assim, diferente de anteriormente, que o rival
ficava numa zona de conforto, porque entregava sabia qualquer que não bosta corria de proposta. E não corria o menor risco de se, por exemplo, de se perder o Maracanã pro Fluminense, por entender que o Fluminense sozinho não tem jamais tamanho, não tem tamanho. teria concessão Não no tem Maracanã. tamanho. Eles viram que o Vasco veio cacifado, que o Vasco veio forte. E que o Vasco, principalmente com as pretensões do Vasco de se parar São Januário em alguns momentos, mais do que nunca o Vasco tem um real interesse no Maracanã. Então, que com essa força que o Vasco veio... Aí deram uma recuada para não perder o bagulho. que eles talvez não tenham vindo também com essa força, que correriam um risco grande na abertura dos envelopes, e que surgiu toda essa... Teve essa treta aí... esse movimento estranho, vamos dizer assim, para não ser leviano, né, cara? Como sempre, né, Mulambo? Como sempre, mas tá tudo cara. certo. Vamos embora, vamos continuar. Os dois maiores foram palco do Super Bowl, e eles entendem, eles falam, para estar no meu portfólio, o Maracanã, eu tenho que estar no meio. Então, a gente está aqui para realmente ajudar vocês. A junção da W Torre com a Legends nos fornece operadores profissionais de estádio. O que a gente está trazendo com a SAF? Profissionalismo. A gente está trazendo pessoas certas para o lugar certo. Maneiro. Se eu tenho um estádio, eu tenho um ativo como o Maracanã, eu tenho que trazer os melhores operadores para isso. A gente entendeu que a junção Legends, W Torre e Vasco da Gama potencializa a utilização do Maracanã, sabendo que São Januário continua sendo a casa do Vasco, sabendo que o Maracanã é a casa do Vasco. Sim, nós temos duas casas. E a gente tem sim interesse, não só em fazer a concessão, como até aplicar para essa concessão precária. Porque hoje o que existe é uma TPU entre o Flamengo e o Fluminense com o governo do Estado. A gente já mandou um ofício ao governador se colocando à disposição para dizer o seguinte, por que a gente não pode ser utilizado? Se hoje a gente entende que tem parceiros que colocam o Vasco da Gama como um grande prestador de serviço. E a gente entende que não só o Vasco, como a W Torre, como a Legends, pode sim já atuar nessa concessão precária. E se for o caso, e a gente já pediu uma reunião com o governador, a gente já quer sim, na próxima renovação, a gente quer que essa renovação já leve em consideração o Vasco da Gama. Isso é mais uma demonstração, cara, dessa virada de chave do Vasco, né? E aí o que ele fala, cara, que eu tenho certeza que assim como tá surpreendendo a gente esses primeiros dias, né? Porque de fato a gente estava sempre acostumado a se postergar ao primeiro pronunciamento depois de um término de calendário. Então eu lembro que ano passado, apesar da gente não ter subido já com 5 rodadas de antecedência, se esperou o último jogo da última rodada para se começar a falar alguma coisa. Eu acho que assim como tá surpreendendo a gente muito positivamente, tá assustando os concorrentes. Eu não tenho a menor dúvida que essa postura do Vasco nessas últimas horas, nesses últimos dias, está assustando a concorrência, cara. Então, quando você olha esse movimento do envelope, você olha o Vasco falando de contratação, surge o nome daqui que era impensável até outro dia, tá assustando a concorrência, cara. Que bom, né? Que bom, porque a gente precisava ter esse protagonismo de volta, a gente precisava voltar ao cenário que é nosso. É nosso, esse cenário aí é nosso. Isso não é novidade nenhuma. Vamos continuar, diretor? Nessa. Então, é algo que a gente está conversando internamente, a gente está conversando com os nossos parceiros, está conversando juridicamente, está conversando com os outros players de mercado para, o menor tempo possível, poder sim utilizar tanto o Maracanã quanto o São Januário. Eu acho que nesse primeiro momento que a gente quer se colocar à disposição. A gente entende que não existe razão para que o Vasco não seja chamado para essa conversa. A gente hoje tem parceiros relevantes. A gente hoje oferece uma solução que pode ser aplicada. Então, na concessão precária, a gente quer realmente participar. Não tem nada que nos Perfeito, ele está num discurso amigável. Realmente, a postura do Vasco tem que ser amigável nesse momento. E até porque, Luiz, olha só, vamos lá. Vamos supor que por conta de, durante bastante tempo o Flamengo e o Fluminense vêm administrando o Maracanã, o Vasco estava naquela draga danada e ficou... Pô, mas quando o Vasco precisa usar o Maracanã, estando fora desse game que hoje se encontram Flamengo e Fluminense, pô, o Vasco é taxado pra cacete, tem que pagar valores exorbitantes, pô, tem uma... Cara, é tudo contra. Então, tipo, independente da gente não estar dentro do game, a gente tinha que ter tido respeito nessa questão. Faltou respeito com o Vasco. E aí foi ridículo da parte deles. Mas acho que isso que o Flávio falou, acho que está muito mais na especulação do que alguma coisa de prática, de que se tende a renovar. Entendi. E deixar a gente de fora. Não pode ignorar não só a boa intenção do Vasco em entrar no circuito,
como também usar disso, e isso é muito inteligente pro governo, usar isso para tirar Flamengo e Fluminense da zona de conforto. Eles não vão ignorar uma potencial entrada do Vasco no negócio para poder continuar cá entre nós, numa concessão que ainda não aconteceu. Você vai no Maracanã, o Maracanã é unbranded, de Maracanã tem nada que sinalize que é de Flamengo ou de Fluminense. Isso. Não por culpa dos dois. Acredito que tudo esteja dentro ali das tratativas deles com o consórcio. Porque, olha só, mas não dá, não aconteceu até hoje. Não, e não é para acontecer, irmão. Pelo amor de Deus. O Maracanã, ele não pode ter dois times administrando. O Maracanã, agora de boa, independente de clubismo, de qualquer coisa, o Maracanã, ele tem que ser dos quatro grandes, irmão. Pô, porque foi assim a vida toda, brother. Ele não pode ser dessa forma. Veja bem, você pode ganhar uma concessão, uma licitação. Vamos supor que seja feito tudo na maior transparência e que Flamengo e Fluminense, através do pool deles lá, eles ganhem. Estou dando um exemplo. O Vasco não pode ser sobretaxado quando quiser jogar no Maracanã, pô. O equipamento ele tem que servir aos quatro, porque a torcida dos quatro deram grana para esse equipamento a vida toda. Historicamente também. Eu penso um pouco diferente, porque você tem a questão dos custos mensais, custos fixos, que quem está lá dentro, que é o mantenedor do negócio. E eu acho que quando você pega um clube, e aí vou usar o Botafogo, que não tem qualquer possibilidade de entrar nessa, porque ele tem um Engenhão. Sim. Então, o Botafogo que fechou lá um Engenhão lá por algum momento, por causa do gramado, enfim, aconteceu uma coisa, vai jogar no Maracanã, tem que ter taxas diferentes. Não quero entrar no mérito do tamanho da taxa diferente. A taxa foi muito covarde. Mas sem dúvida nenhuma, a gente não pode tratar com isonomia. E outra coisa, Marques, quem tá dentro do projeto, quem tá fora do projeto. Perfeito. E outra coisa, como que uma pessoa vai realizar um evento, esquece agora que é futebol, tá? Vamos falar de qualquer entretenimento. Show, futebol, outro esporte, e o cara não vai operar o bar, o cara que tá levando o público todo lá pra dentro do negócio. Pra mim foi meio que absurdo aquilo. Que pra mim são os pormenores do contrato, né? O pormenores não entendo como irrelevante não, mas são como a questão, por exemplo, Célio de Barros, Júlio Delamária. Como é que estão aqueles elefantes brancos? Em que momento que aquilo entra na história? Em que momento que aquilo entra na conversa? Porque quando você olha, cara, é triste e degradante como tá tanto o Célio de Barros... Célio de Barros não tem mais. Quanto o Júlio Delamária. Ou seja, como que tá isso? Flamengo e Fluminense, volta a dizer, não necessariamente por culpa dos dois, mas não fizeram até hoje nada disso acontecer. Que pode não ter sido culpa deles, pode ter sido culpa do governo, enfim, lá na tratativa deles. Mas o fato é que o Maracanã hoje continua sendo um complexo abandonado que só funciona no futebol. E um objeto quadrado. Sabe o quadrado que você empurra e aí ele vira, bum! Aí você anda 2 centímetros. Isso. Aí depois pra você virar o lado de novo... Não tem nada fora da caixa. É um puta movimento que não faz quase andar. É como o Maracanã é hoje. O Maracanã tem que ser uma bola redondinha, meu irmão. Que tu vai jogando, que o Maracanã é o Maracanã. E há muito tempo não é tratado como tal, né? É isso. Vamos lá? Enquanto isso, dá o play aí que eu vou no banheiro rapidinho. Porque se você vai dar para A, se você não pode dar para B. Então, a gente está se colocando à disposição, a gente entende que ainda não é um momento de judicializar, a gente está colocando à disposição, já falou publicamente que a gente tem interesse, a gente já ia participar da concessão, que era uma forma da gente ver o que era o melhor para o Estado, não teve, suspensa, e agora a gente está de novo se colocando à disposição. Então, a gente está conversando internamente com o governo para que, ou pelo menos, o Vasco da Gama e seus parceiros sejam ouvidos. Antes de qualquer demanda judicial. Ele tá na fase amigável e tem que ser agora, né? O Flávio acho que está correto em perguntar, em dizer que o Vasco não pode aceitar, mas sem dúvida nenhuma estamos ainda na etapa amigável, né? Em que o Vasco se propõe a estar dentro do game, se propõe a ajudar, independente de terem outros clubes dentro do negócio, mas eu acho que a gente está ainda nessa fase de buscar diálogo. Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.